Aforismo sobre felicidade e infelicidade. Aforismo número 50. A infelicidade tem uma certa atração, até que a beijemos de longe. O que esse aforismo significa para você? Em que área, em que situação da sua vida que você sente que repete um padrão de infelicidade? O que Bert Hellinger nos lembra com esse aforismo é que a infelicidade, o sofrimento, exerce uma certa atração ao ser humano comum. É muito difícil quando uma pessoa chega, se aproxima de você e ela está totalmente feliz, totalmente saudável. Parece até que ela não é humana. Então, é como se quando uma pessoa é infeliz, a gente se compadece com ela. Quando uma pessoa está doente, a gente se compadece com ela. E muitas vezes a infelicidade, ela gera um certo vínculo, especialmente com pessoas queridas da nossa família. Então, para que nós possamos deixar a felicidade para lá, como Bert Hellinger coloca, beijar de longe, mandar um beijinho de longe para a infelicidade, é necessário um amadurecimento. Um amadurecimento para suportar, para conseguir experimentar, com culpa ou sem culpa, a felicidade. Então, é a partir desse processo de autoconhecimento, de amadurecimento, que nós podemos dar um tchauzinho para a infelicidade e deixar espaço para a felicidade, que quem sabe é o nosso estado natural de ser. Aforismo 51 sobre felicidade e infelicidade. A seriedade da vida nos faz felizes. E a minha pergunta agora para você é: como você leva a sua vida? Com seriedade ou sem seriedade? Como a seriedade da vida pode nos fazer felizes? O que significa a seriedade da vida? Talvez o mais sério da vida seja o fato de que nós vamos morrer, que estamos aqui por um tempo, que tudo que possuímos, todas as relações que nós temos, vão em algum momento mudar radicalmente, vão deixar de ser, quem sabe, importantes para nós. Então, quando nós somos capazes de perceber a vida com essa seriedade, tudo que nós experimentamos ganha um outro valor. Por isso que muitas vezes Bert Hellinger nos convida a ter a morte ao nosso lado, ter a morte em nossa perspectiva, porque assim a gente sabe o que vale a pena manter e o que não vale a pena manter. Então, veja se é possível, com esse aforismo, com essa lembrança, ser feliz e tomar boas decisões para que você possa ser ainda mais feliz, ainda mais saudável e experimentar a vida de uma outra maneira. Aforismo 52. A infelicidade tem uma memória de elefante. Isso é fato. Observe. Quais foram os fatos traumáticos da sua vida? Muito provavelmente, inclusive, esses fatos traumáticos retornam à sua memória constantemente. Então, por exemplo, nossos pais nos deram a vida, nos sustentaram na vida, seguem muitas vezes ao nosso lado, na saúde, na doença, na felicidade, na infelicidade, e nós focamos a nossa atenção naquilo que faltou, naquilo que não estava de acordo com o que a gente tinha necessidade num determinado momento, ou às vezes até em traumas muito maiores. É como se nós não percebêssemos o todo. Percebemos com muito mais intensidade as memórias infelizes e, como Bert Hellinger nos mostra aqui,
muito difícil esquecê-las. A infelicidade tem uma memória de elefante. Inclusive, todo o processo que a gente faz com a constelação familiar é justamente um processo de purificação dessas imagens que nos fazem sofrer. São essas imagens que aparecem nas nossas jornadas interiores, são essas imagens que aparecem nas configurações, nas colocações familiares que nós fazemos, justamente para que essas imagens infelizes que nos atraem, que faz com que nós foquemos apenas numa pequena parte da existência, elas possam se transformar, quem sabe até se desvanecer como fumaça no ar. Aforismo 53, sobre felicidade e infelicidade. A felicidade é distraída. O que significa uma felicidade distraída para você? É quase como se a felicidade não exigisse muito de nós. Você já parou para pensar ou para observar quando você está feliz? Como você se comporta? Se aquele estado de felicidade é algo que te chama especificamente a atenção. E quando a Bert Hellinger diz a felicidade é distraída, isso significa que ela não presta muita atenção nos traumas, nas imagens infelizes. Isso está ali, digamos assim, difuso, em segundo plano. Tem outras coisas mais importantes, que é a própria felicidade, que é o estado de plenitude que ela nos leva, de conexão, de vibração, de energia, de alegria. Aforismo número 54, sobre felicidade e infelicidade. Como a felicidade é perigosa, às vezes só se pode cultivá-la em segredo. Você já parou para pensar que a felicidade é perigosa? E por que a felicidade é perigosa? A felicidade, ela é perigosa porque ela vai nos tirar, de uma certa maneira, daquela sintonia com a condição essencial do ser humano, já revelada por Gautama, o Buda, né? Ou seja, a existência do sofrimento. Enquanto seres humanos, nós experimentamos o sofrimento. O sofrimento faz parte. Então, é quase como se esse se reconhecer como ser humano também estivesse baseado na experiência do sofrimento. E a felicidade é perigosa porque ela muitas vezes nos tira, por exemplo, do pertencimento a um determinado grupo, a uma determinada família, a uma determinada situação. Então, preste atenção. Quando você está com uma pessoa doente, uma pessoa infeliz, uma pessoa que sofreu ou sofre muito, você pode ser feliz? Dá para perceber como a felicidade numa situação como essa, ela pode ser perigosa porque ela ameaça o nosso pertencimento ao grupo que nós fazemos parte, a nossa família. Então, por isso Bert Hellinger nos ensina que às vezes nós só podemos cultivar a felicidade em segredo, tê-la dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, né? Sem expressá-la, justamente porque todos ao nosso redor podem estar sofrendo. E com a felicidade nós podemos ameaçar o nosso pertencimento. Aforismo 55, sobre felicidade e infelicidade. A felicidade passa ao largo das lágrimas da autocomiseração. O que significa que a felicidade passa ao largo das lágrimas da autocomiseração? Isso significa que a autocomiseração, que é esse sentimento de você sentir dó, você sentir pena de você mesmo, ele
não permite a existência da felicidade. Então, é quase como se para experimentar a felicidade, essa autocomiseração vai precisar ficar um pouquinho de lado, por assim dizer, ou seja, sem prestar muita atenção a essa autocomiseração, a essa lástima, a essa dor que nos atrai tanto, seja em nós mesmos ou no outro. Então, a felicidade, ela passa ao largo, ela não se importa muito com esse sentimento de autocomiseração, ela está ali, é uma frequência, por assim dizer, paralela a essa da autocomiseração. Aforismo 56, sobre felicidade e infelicidade. Aqueles que lamentam não se pode ajudar. E por quê? Não podemos ajudar uma pessoa que se lamenta. Observe uma situação aonde você se lamente. Como você se sente? O que acontece com as pessoas ao seu redor quando você se lamenta? E por que eu não posso ajudar uma pessoa que se lamenta? Porque ela acaba entrando numa posição de vítima. Ela não assume responsabilidade sobre a sua própria vida, sobre a sua própria felicidade. E acaba sendo um jogo, né? Eu me lamento, tu te lamentas, nós nos lamentamos. E assim construímos uma corrente perfeita, um grupo perfeito de infelicidade, de vítimas que ao invés de agirem, colocam outras pessoas para, muitas vezes, agirem no seu lugar. Então, a nossa ajuda enquanto consteladores é de adulto a adulto, ou seja, de pessoas que assumem a responsabilidade sobre sua própria vida, que não estão na posição de criança e nem na posição de vítima. Aforismo 57, sobre felicidade e infelicidade. A felicidade tem braços. Olha só que frase linda. O que significa isso? Significa que a felicidade transborda, né? Que é natural quando eu estou feliz, querer abraçar o próximo, poder também ser abraçada pelo outro. É natural. A felicidade transborda do nosso coração para os nossos braços. É quase como se fosse uma extensão do nosso coração, os nossos braços, a nossa mão. Então, ela tem braço, ela tem mão, ela tem ação, ela tem compartilhamento, ela tem troca com o outro. Aforismo 58, sobre felicidade e infelicidade. Quem recusa, logo empobrece. E aí a questão é, recusar o quê? Posso recusar algo que é bom, posso recusar algo que é ruim. Ou, digamos assim, algo que parece bom, algo que parece ruim. Qual é o efeito dessa recusa? Algo de muito valioso existe tanto na experiência prazerosa como na experiência do sofrimento. Quando eu recuso qualquer uma dessas duas experiências, ou às vezes um presente, eu não me permito, por exemplo, entrar no belo jogo da vida, que é do dar e receber, do dar e tomar, né? E, ao mesmo tempo, e aí eu fico pobre, por assim dizer, e ao mesmo tempo eu perco a oportunidade de conhecer esse tesouro que está guardado para mim, seja numa experiência positiva ou numa experiência negativa. Então, para sermos efetivamente ricos, nós precisamos receber, aceitar o que vem, seja positivo, aparentemente bom, ou negativo, aparentemente ruim. E, a partir desse limão, seja ele saboroso ou não, fazer algo de bom,
fazer algo de produtivo, ter um aprendizado. Aforismo número 59. Olhar para trás paralisa. Você se lembra daquela parábola na Bíblia que uma mulher olha para trás e vira uma estátua de sal? Ela olha para trás, se não me engano era Sodoma, Gomorra, não me lembro muito bem, mas é exatamente essa ideia. Quando, ao invés de olhar para frente, ao invés de olhar para o meu presente, eu olho para uma imagem do meu passado, de um modo geral, uma imagem ruim, mas também pode ser uma imagem, digamos assim, um sonho de felicidade que estava lá dentro do passado. Isso me conecta com uma imagem, com algo que já passou, algo que não tem uma realidade atual e me paralisa para que eu possa experimentar o presente e que eu possa experimentar um futuro completamente diferente. Então é como se eu efetivamente virasse uma estátua de sal quando eu olho para trás, né? O convite é estar presente no presente e a partir desse estado de presença, de gratidão, de humildade, de centramento, de esvaziamento, permitir que um futuro novo, na medida do possível não influenciado por essas imagens do passado, possa desabrochar.